Muito bom dia, meu povo, muito bom dia. Chegamos à nossa live de número 2, então vai se conectando aí, você que está chegando, muito bom dia, glórias a Jesus, que honra ter cada um de vocês aqui comigo para mais uma live. Muito bom. Então, aproveita você que está chegando, já envia essa live para o máximo de pessoas que você conseguir. Não se esqueça sempre de me seguir nas redes sociais, de fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. Em breve, em nome de Jesus, a gente vai estar lá fazendo live também. Eu também estou disponibilizando todo esse conteúdo também lá no Spotify, no Deezer. Você que também gosta de escutar nas redes sociais de streaming, então vai estar tudo lá, tá bom? Eu gostaria também de desde já pedir a você um grande favor. Você que está chegando agora, não sei se você participou da live da semana passada, mas a partir de hoje a gente vai fazer uma série de estudos contínuos, né? A gente vai entrar num tema que não vai finalizar hoje, a gente vai prosseguir aí nas próximas semanas, porque nós iremos iniciar hoje a live sobre doutrinas básicas. Doutrinas básicas. Live número 2 sobre doutrinas básicas. Meu Deus, é muito forte. Então, você que está chegando agora, você que gosta de anotar, não tem problema se você não vai conseguir anotar agora, porque vai ficar gravado e você vai poder depois anotar. Você que está dirigindo, você que está indo trabalhar, não tem problema anotar, não conseguir anotar agora, porque tudo isso vai ficar anotado, tá bom? Então, você que consegue agora, então, caderno e caneta na mão e vamos estudar sobre doutrinas básicas, tá? Essa live de número 2 sobre doutrinas básicas, e hoje nós vamos fazer a parte da introdução, beleza? Aqui nós não vamos falar sobre doutrinas de igreja, tá? Algumas pessoas acabam confundindo quando se fala de doutrina, elas sempre associam a usos e costumes, tudo aquilo que é cultura. E o que nós iremos falar aqui não é uso e costumes. O que nós vamos falar aqui, o que nós vamos tratar aqui durante essas lives são das doutrinas bíblicas, as doutrinas dos rudimentos da sã palavra de Deus. Então é sobre isso. E por que é importante falar sobre doutrinas? O próprio nome que a gente dá a esse tema é Doutrinas Básicas de Cristo. Então, tudo aquilo que é básico é o mínimo necessário. E principalmente dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. Hoje, as pessoas querem traduzir ou interpretar a Bíblia da maneira que querem, que desejam. E sendo que a Bíblia ela só tem uma única interpretação. Logo, se a Bíblia só tem uma única interpretação, nós devemos cuidar disso, nós devemos estarmos atentos a isso. Justamente por quê? Porque se a Bíblia tem uma única interpretação, eu não posso incorrer no erro de falar ou de viver uma interpretação errada. As doutrinas básicas de Cristo, elas significam o seguinte: são ensinamentos ou conjuntos de princípios que são fundamentais da palavra de Deus, dispostos de uma forma sistemática, e é necessário para que a gente viva uma vida cristã bem
sucedida. Então, se são ensinamentos e princípios, expostos de uma maneira sistemática, e quando a gente fala de uma maneira sistemática, é que tudo está ligado, tudo está conectado. Não existe nada que esteja fora daquilo que Cristo não tenha vivido. Todas as doutrinas foram praticadas e vividas por Jesus. Todas elas Cristo falou. Todas elas estão fundamentadas na revelação que Cristo Jesus nos trouxe. Olha o que diz Mateus 24:35. Passará céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Olha o que Isaías 48 vai dizer. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, é de extrema importância conhecermos a palavra de Deus. E quando eu digo conhecermos a palavra de Deus, eu estou dizendo conhecer aquilo que é básico, e eu estou dizendo termos relacionamento com a palavra. O que nós estamos fazendo agora, você que está me assistindo na live, ou você que está me ouvindo agora através do podcast, o que nós estamos fazendo é nos relacionar com a palavra de Deus. Porque sempre quando nos relacionamos com a palavra de Deus, essa palavra nos transforma. E essa palavra vai gerando base para que a gente viva. Ela vai trazendo rudimentos que são necessários para se ter uma vida básica cristã. Então você vai concordar comigo que aquilo que é básico é fundamental. E aí, hoje, nessa parte introdutória, o primeiro ponto que a gente vai tocar é por que eu tenho que saber ou falar desse assunto. Por que é tão importante eu falar sobre doutrina básica? E aí, uma pergunta que normalmente eu gosto sempre de fazer, estou assim em sala de aula, eu sempre pergunto, pessoal, quais são as doutrinas básicas da palavra de Deus? Quais são as doutrinas, aquilo que vai nortear uma vida cristã? E não é assim muito normal, mas sempre incorre da maioria não saber quais são as doutrinas básicas. Se você sabe, eu queria que você comentasse aí agora quais são as doutrinas básicas da palavra de Deus, porque se a gente não sabe quais são as doutrinas que são básicas, então a gente está vivendo sem saber aquilo que é básico. Então a gente está caminhando uma vida cristã sem saber aquilo que é básico, sem saber aquilo que é necessário. Então olha o problema que isso é. Então por isso que o conhecimento doutrinário, primeiro ponto, se você quer anotar aí, primeiro ponto, por que falar desse assunto e por que esse assunto é importante? Número 1, o conhecimento doutrinário ele é essencial para o desenvolvimento do nosso caráter cristão. O conhecimento doutrinário é essencial para o desenvolvimento do caráter cristão. Por quê? Ele é essencial. Você já deve ter visto algumas pessoas dizendo a seguinte frase: não importa em que a pessoa crê, desde que faça o bem. Opiniões como essa são opiniões que não consideram a sã doutrina. Opiniões como essa está dizendo que aquele que pratica obras é capaz de obter salvação ou de receber salvação unicamente por causa das suas obras. Quando estamos de maneira doutrinária fundamentados, logo nós saberemos que essa frase é uma frase muito vazia. Logo nós saberemos que essa frase, ela é uma frase bonita, mas não está de nenhuma maneira carregada da palavra de Deus, carregada da sã doutrina, carregada do caráter de Deus, carregada do caráter de Cristo.
Então, você como um estudante da palavra de Deus, alguém que ama a palavra, alguém que é apaixonado pela palavra de Deus, porque essa palavra, ela precisa trazer para a gente um sentimento de urgência de estarmos com a palavra. Porque, meu irmão, nós estamos hoje aqui tendo contato com a palavra de Deus, estamos ouvindo, é uma live de ensinamento, é um podcast de ensinamento, nós estamos tendo esse contato. Porém, isso não pode ficar só hoje na terça-feira. Eu preciso amanhã na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, eu preciso ter um contato contínuo, porque como eu vou combater todos os ensinamentos que hoje estão sendo impostos e colocados se eu não souber aquilo que é verdade? Porque quando eu não sei o que é verdade, qualquer meia-verdade me serve. Vou repetir, quando eu não conheço a verdade, qualquer meia-verdade vai me servir. E existem muitas pessoas vivendo de meia-verdade. Por exemplo, essa frase que eu disse agora, não importa o que a pessoa crê, desde que ela faça o bem, isso é uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade. Fazer o bem, é lógico que todos nós devemos fazer o bem, mas em que você crê ou em quem você crê é o que vai te fundamentar para poder nortear até mesmo para onde nós iremos. Para quem nós iremos. Então não é só fazer o bem. Em quem nós cremos é fundamental, porque em quem nós cremos que vai fazer com que a gente faça o que é correto. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto aqui, ele é um texto maravilhoso e é justamente um texto que fala sobre base, aonde nós estamos firmados, qual é o nosso alicerce. E aqui Jesus ele está utilizando dois tipos de bases. Pessoas que firmam a sua casa, que fazem a sua construção, porque vida cristã é uma vida onde nós estamos sendo continuamente edificados, porque se você não está sendo edificado, você não está sendo construído em bases cristãs. Porque se esse ano você ainda não mudou um aspecto da sua vida, é sinal que a palavra de Deus não está tendo acesso ao seu coração. Mas se você, nesse ano, nesse último mês, já provocou mudanças em você, é sinal de que você está vivendo uma vida cristã. E quando eu falo de mudanças, eu falo mudanças para a santificação. Eu não falo mudanças de perda de santificação. Eu estou falando de mudanças aonde a sua vida está sendo edificada e você está sendo santificado. Então, esse texto está apontando para um tipo de pessoa que analisa o solo. Porque o texto está dizendo assim, aquele que foi edificado sobre areia e aquele que foi edificado sobre a rocha. E como você vai saber se aquela terra que você está edificando a sua vida, ela é só areia ou tem rocha? Você vai precisar construir, você vai precisar cavar, você vai precisar verificar. Então, todo lugar que é muito confortável, é lógico que ali não tem rocha. Se você vive uma vida buscando conforto, fatalmente você não está sendo edificado sobre a rocha. Porque você acha fácil construir estruturas sobre uma rocha? Onde seria mais fácil cavar? Onde seria mais confortável estabelecer uma construção? Com certeza sobre areia.
com certeza não traria nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de desconforto. Mas se nós desejamos construir a nossa vida sobre a rocha, a zona de desconforto, ela vai servir justamente para poder te esticar, para que quando você chega em um determinado ponto onde você considera muito difícil ou quase impossível, é justamente nesse ponto que o Senhor ele vai entrar. Paulo ele vai dizer o seguinte: como um prudente construtor, eu estou construindo a minha vida, eu estou edificando a minha vida, como um prudente construtor. Há uma discussão teológica de muitos teólogos, comentários na internet, pessoas que estão aí para poder falar sobre a Bíblia, acerca da profissão de Jesus, Nós sabemos que Jesus ele era filho de um carpinteiro. E aí entra naquela discussão se Jesus foi carpinteiro ou não foi. Mas o que nós devemos ter um foco? Porque carpinteiro é diferente de um marceneiro. Logo, quando a palavra de Deus está associando Jesus, o filho do carpinteiro, esse carpinteiro está apontando para o ministério de Jesus. Porque um carpinteiro é diferente de um marceneiro. Um carpinteiro, ele tem as suas funções totalmente desassociadas a alguém que é marceneiro. Porque o marceneiro, ele vai trabalhar com móveis, marceneiro faz mesa, marceneiro faz cadeira, marceneiro ele vai fazer móveis para a sala de estar. Eu já vi muitos filmes, às vezes, que até apontam que Jesus, sendo carpinteiro, foi que fez uma cadeira, foi que fez uma mesa. Só que isso é romantizar a função. Justamente por quê? Porque o marceneiro ele trabalha com todos os aspectos que são visíveis. Marceneiro trabalha com aquilo que pode ser visto aos olhos nus. Marceneiro ele faz enfeites. Marceneiro ele faz ornamentos que podem ser facilmente modificados. Pega essa chave aí para a sua vida, hein? Marceneiro ele faz e trabalha com aspectos que podem ser facilmente manipulados. Marceneiro trabalha com coisas que são perecíveis. Quando você compra um móvel, daqui a pouco você está enjoado da posição que ele está, você muda de posição, você coloca em outro lugar. Daqui a pouco você quer comprar um outro. Agora, o carpinteiro, ele não trabalha com aspectos que são visíveis. O carpinteiro, ele trabalha em áreas que não podem ser vistas. Carpinteiro, ele trabalha com estruturas. Carpinteiro, ele vai estar colocando as colunas do lugar. O carpinteiro, ele vai estar edificando para que o lugar, o ambiente da construção, seja um ambiente aonde ele não venha a cair, ele seja verdadeiramente edificado. Um carpinteiro, ele trabalha com estruturas que não podem ser vistas aos olhos, nus. O carpinteiro, ele trabalha com toda a estrutura para sustentar o lugar. Se você hoje, eu estou aqui, estou na minha casa, no meu apartamento aqui, o carpinteiro, ele não foi o que fez o móvel, ele não foi o que fez aquilo que eu estou vendo. O carpinteiro, ele trabalhou nas estruturas, é o carpinteiro que estava ali trabalhando, e o que ele fez faz com que todo esse prédio aqui onde estou, ele seja sustentado. Então o carpinteiro, ele trabalha com coisas que não podem ser vistas aos olhos nus. Por isso o carpinteiro ele vai trabalhar no nosso interior. O carpinteiro ele vai ter a planta na mão, e tendo a planta na mão, o carpinteiro vai saber o quanto pode crescer. O carpinteiro vai dizer, essa construção foi fundamentada até o ponto que pode ir um andar. O carpinteiro vai dizer, foi tão fundamentado que pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 andares. Por isso que às vezes a gente percebe que há um impedimento de crescimento. E aí tem muita gente que acha que isso que é obra de Satanás, mas não é obra de Satanás. Deus também pode impedir o nosso crescimento quando ele sabe que não existe uma estrutura pronta ainda para receber determinada construção.
Deus pode nos impedir. Irmão, isso aconteceu com Paulo. Paulo foi impedido de pregar em um determinado lugar. O Senhor não deixou ele ir, porque não havia uma construção ainda para estar em determinado lugar. Então a gente está, às vezes, visando crescer, quando na verdade nós precisamos nos fundamentar antes de crescer. Porque o que acontece quando uma casa ela é construída, ela é feita, né, ali, estruturas baseadas em um lugar onde não se tem uma estrutura forte, um lugar onde não se está preparado para ter uma construção. O que vai acontecer com essa construção? Ela vai cair totalmente, porque se não tem uma base, não vai ter como sustentar estruturas, porque uma casa, quando ela está construída, ela já tem parede, ela recebe pessoas. Ela recebe peso sobre ela. Então tem muitas pessoas querendo cuidar de outros sem antes estar fundamentados. Nós precisamos estar fundamentados. E outra, quando nós estamos fundamentados, não queira achar que as pessoas elas vão olhar para os nossos fundamentos, elas vão olhar para os enfeites. Então, por isso, aquele que conhece a palavra de Deus, ele não vai estar preocupado se ele recebe elogio ou não, porque elogio é enfeite. Se a pessoa quiser, quando alguém chegar na nossa casa, elas vão elogiar o móvel que a gente tem, a forma que a casa está arrumada, mas elas não vão elogiar a estrutura que foi gerada. Elas não estavam no dia em que tudo foi construído. Elas não estavam no dia em que tudo foi suado, ali trabalhado. Elas não estavam nesse dia. Então, por isso, você precisa estar consciente que aonde você deve estar firmado é na palavra. Existem pessoas tristes, chateadas, porque não recebem elogio. Você não deveria estar triste e chateado com isso, porque quem vive por vista não é alguém que vive por fé. Você não vive pela vista, você vive por fé. Então, o que estrutura a sua vida são os seus processos, são onde você está deixando essa palavra fazer com que você cresça, fazer com que você mude aspectos do caráter de Cristo. Amém, gente? Amém? Então, o conhecimento, ele é fundamental, essencial para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso caráter. Então, eu falei do ponto número 1, por que é importante a gente estudar as doutrinas da palavra de Deus? Porque, em primeiro lugar, esse conhecimento é essencial para o desenvolvimento do nosso caráter. Segundo ponto para você que está tomando nota, você que está anotando, para você que está ouvindo. O conhecimento doutrinário é uma fortaleza contra o erro. Por que eu erro? Porque eu não conheço a palavra. Então, se eu conheço a palavra, eu vou gerar uma fortaleza para que o meu coração e para que eu não venha errar. Olha o que diz Mateus 22, 29. Mateus, você que está acompanhando aí com a Bíblia. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que Jesus disse. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, em todo lugar que há um erro, há uma falta de conhecimento. Porque conhecimento bíblico não é saber. Conhecimento é relação. Conhecimento é confiança no caráter. É confiar naquele que está falando, naquele que está estabelecendo, aquele que está estabelecendo a doutrina. Então, o conhecimento não é o saber, porque Satanás também sabe a palavra de Deus. Ele sabe alguns versículos, ele sabe, mas o conhecimento só tem quem se relaciona. Então, quando eu estou me relacionando com a palavra de Deus, logo eu estou blindando a minha vida para que não ocorra erros.
para que eu não venha a cair em pecado. Existem muitas pessoas que pecam por falta de conhecimento. Porque se você ama mais o pecado do que a Jesus, é sinal de que o seu amor por Jesus ainda não foi transformado. Então, no ambiente onde eu amo ao Senhor, não vou pecar. Naquele momento em que nós estamos diante do pecado, eu vou ter que escolher um caminho. E qual caminho? Eu amo mais o pecado ou eu amo mais a Jesus? Qual dos dois eu amo mais? O que eu amar mais é o que vai me dominar, é o que vai ter a minha vida. Então, por isso que Mateus 22, ele diz, nós erramos porque nós não nos relacionamos com Jesus. Porque se a gente se relacionasse com Jesus, logo nós estaríamos supridos. E não teríamos uma falta ao ponto de nos entregar nossa vida para um erro. Olha o que vai dizer Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 9. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dizemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Esse texto está apontando para qual realidade? Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém prega um evangelho diferente, que vai além ou que fica aquém do evangelho já estabelecido, do fundamento já estabelecido, seja isso considerado uma maldição sobre a sua vida. Então, o que acaba acontecendo em pessoas que elas incorrem em erro? Quando elas escutam ou dão ouvidos a um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho fundamentado em sua palavra, na Bíblia, na sã palavra de Deus, na sã escritura. Então, quando alguém se fundamenta em um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus, o Paulo está dizendo, seja isso considerado anátema. Então existem muitas pessoas vivendo maldições. Por quê? Porque não conhecem a sã doutrina do Senhor, não conhecem a sã escritura, estão gerando para si mesmo maldições, estão gerando para si mesmo uma vida que não é bendita, mas uma vida que é maldita, é uma vida cheia de consequências. Então, irmão, no nome de Jesus, o que nós devemos é não cair em erros. E quando caímos em erros, porque Jesus já nos disse, caímos em erros porque não conhecemos aquilo que é a verdade. Vamos ler mais um texto? 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 2 ao 4. Olha o que diz. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esse texto ele é maravilhoso, pontual e um texto bem assim atual para o que nós estamos vivendo em hoje. Porque em tempos onde a verdade de Cristo não é suportada, em tempos onde a verdade do Evangelho não é suportada, quando eu digo assim, suportada, as pessoas
querem arrancar textos bíblicos, desmerecer a palavra de Deus, dizer que isso não é para hoje. Em tempos de uma geração como essa, se encha da palavra. Conheça a doutrina da palavra. Não pare por conta de uma oposição. Não pare por conta disso, porque se você está sofrendo oposição, isso é um instrumento para poder revelar que você está no caminho certo. Porque a palavra do Senhor vai dizer: aqueles que querem viver uma vida piedosa, fatalmente serão perseguidos. Então, se você está sofrendo oposição, se você está sendo perseguido, é sinal de que você está no caminho certo, que você está no caminho correto. Não abre mão, pregue a palavra de Deus. Mas se você for pregar a palavra de Deus, o texto está dizendo: o seu coração deve estar cheio de doutrina e de longanimidade. O seu coração deve estar cheio da doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos saber que essa palavra ela foi inspirada. Essa palavra foi revelada. É Deus revelando aquilo que está no seu coração. Olha o que está dizendo em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Toda escritura ela é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer estar habilitado para toda boa obra? Porque o que é estar habilitado? Porque habilitado é aquele que está fortalecido. Habilitado é aquele que está... Não tem quando você precisa entrar num lugar e você só entra com uma inscrição, você só entra com um crachá, você só entra com a credencial. O texto está dizendo que toda a escritura ela é útil para ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, para a educação na justiça. Porque ela está dizendo que essa palavra ela te habilita a você andar nesses caminhos. Você que é pai e mãe, a Bíblia ela tem instruções para a gente criar nossos filhos. Você quer ser um pai, uma mãe habilitado a criar filhos, está cheio de autoridade para fazer isso? Conheça as doutrinas da palavra de Deus, porque se você não conhecer, fatalmente você estará exercendo algo sem estar habilitado para isso, sem ser alguém que está criando no caminho que se deve andar. Então, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nos enchemos de doutrina, nós estamos sendo perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não existe uma boa obra que alguém que está cheio da palavra de Deus não esteja habilitado. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, vai dizer o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda profecia, nós vemos, irmãos, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus através de homens. Muitos homens tiveram participação nisso. Mas a palavra de Deus ela tem sido demonstrada ao passar do tempo, uma palavra fiel, uma palavra que é verdadeira, uma palavra que existem estudos que apontam mais de quase 64 mil conexões de um texto com o outro. E mesmo sendo que não foi escrita só por um homem, foram vários, mais de 40 homens que estiveram ali escrevendo, sendo inspirados por Deus para escrever essa palavra. Uma palavra que tem durado até hoje, uma palavra que com o passar do tempo ela se torna cada vez mais fiel, mais fidedigna. Fatos e acontecimentos estão a cada dia acontecendo e sendo confirmados na Sã Escritura. Então nós temos algo, irmão, que é em nossas mãos, que é verdadeiro. E eu não posso tratar isso como comum, a palavra de Deus como comum. É o tempo, irmãos, de nós nos achegarmos à palavra de Deus. É o tempo de nós conhecermos a Sã Escritura. É o tempo, eu costumo dizer para os meus alunos, irmãos, o que vai acontecer
acontecer. Se um dia estivermos com o Senhor e uma pergunta foi feita, você leu o livro? Você leu o livro da primeira página, a última página? E se a nossa resposta for não, então a pergunta que vai ser feita, então como você viveu? Como você viveu sem conhecer? Como que você viveu sem saber essas escrituras? Então é o tempo de nós conhecermos as escrituras da palavra de Deus. Olha o que uma frase aqui bem legal. A inspiração é a influência sobrenatural e divina, exercida sobre profetas, apóstolos, escritores da Bíblia, guiando-nos o emprego correto da palavra de Deus. Então, todas as partes da Bíblia, elas são igualmente inspiradas. E os escritores não foram usados de maneira inconscientemente, mas o Espírito Santo cooperava com eles. O Espírito Santo a cada dia cooperava com eles. O Espírito Santo a cada dia enchia eles de conhecimento. E nós vemos que quando Jesus escolheu os seus apóstolos, Jesus não escolheu os mestres da lei daquele tempo. Jesus não escolheu nenhum sacerdote. Jesus escolheu homens iletrados, homens comuns. E são justamente esses homens que depois vão estar ali relatando, escrevendo toda a vida com o Senhor. Irmãos, Deus pode, essa palavra pode fazer milagres em nossas vidas. Eu não sei, aquilo que você se enxerga, que você não é capaz de ser ou fazer. Mas essa palavra, ela pode transformar a sua vida ao ponto de você conseguir ser e fazer aquilo que é necessário para esse tempo. Às vezes, irmãos, Deus colocou em sua mão uma empresa. E hoje talvez as suas perguntas são, a sua pergunta é: o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Irmãos, é essa palavra que vai te responder. Nós podemos nos capacitar, devemos fazer cursos de gestão, curso de como saber fazer, curso de contabilidade, mas o que vai te inspirar a você andar em caminhos extraordinários é essa palavra que vai te instruir para esse tempo. E agora nós já estamos caminhando para o nosso final aqui, mas antes eu quero te falar quais são essas doutrinas básicas. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 1. Hebreus, no capítulo 6, no verso 1. O nosso próximo tópico é: quais são as doutrinas elementares? Nós falamos aqui de 3 tópicos. E iniciamos dizendo por que nós devíamos estudar. E aí eu falei que o conhecimento doutrinário é essencial para o desenvolvimento do caráter cristão. E agora nós finalizamos um segundo tópico, que o conhecimento doutrinário é uma fortaleza contra o erro. E agora o terceiro tópico é: quais são as doutrinas elementares? E em Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ter a resposta de quais são as doutrinas elementares. E olha o que o texto diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Hebreus, do verso 1 ao 3. Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3. Então, esse texto aqui vai ser o texto que a gente vai trabalhar constantemente nas próximas 3 semanas, 3, 4 semanas. Vamos ver como é que vai desenvolver aqui. Então, esse texto ele está listando as 6 bases, as 6 doutrinas elementares. A primeira doutrina é arrependimento das obras mortas. A segunda, fé em Deus. A terceira, ensino de batismos. A quarta, imposição de mãos. A quinta, ressurreição dos mortos. E a sexta, juízo eterno. Então, nas próximas lives, nos próximos podcasts, nós estudaremos
cada uma dessas doutrinas. Na semana que vem, na próxima terça-feira, no próximo episódio, nós iremos estudar arrependimento das obras mortas. Então lembra que eu te falei que esse conhecimento aqui é conhecimento básico. Então aquilo que é básico nós devemos saber. Então se a gente não sabe o que é arrependimento das obras mortas, a gente não sabe o que é fé em Deus, se a gente não sabe o que é ensino de batismos, porque o texto está no plural, porque não é só um batismo das águas, existem 3 batismos. Se a gente não sabe doutrina de imposição de mãos, o que é isso? Isso é bíblico? Não é bíblico? Se eu não sei sobre esse assunto, se eu não sei falar sobre ressurreição dos mortos, o que acontece quando alguém morre? Para onde essa pessoa vai? O que acontece com ela? Irmãos, isso tudo é básico. E o que é juízo eterno? O que vai acontecer com a gente? Como nós seremos julgados? O que será julgado na nossa vida? Então, tudo isso a gente vai estudar aqui durante as próximas semanas, doutrinas básicas. O desejo do meu coração é que você se encha com essa palavra de Deus, que você pratique essa palavra de Deus e que essa palavra ela esteja firmada em você a tal ponto de que quando olharem para você, vejam Jesus Cristo. Quando ouvirem você falar, vejam Jesus falando. Quando você chegar num ambiente, percebam a presença de Deus chegando. Quando você está no lugar, percebam paz. No seu falar, percebam paz, percebam amor. O desejo do meu coração é que você seja totalmente transformado por essa palavra. Então, eu quero que você espalhe esse episódio para o máximo de pessoas que você conseguir, já gerando expectativa para a próxima terça-feira que vem. Não tem problema se você não está conseguindo ouvir ou ver essa live ao vivo. Ela vai ficar gravada, ela vai estar disponível também nos streamings, tá? Você consegue me achar, eu vou deixar o link nos stories também. Eu também vou deixar uma indicação de livro sobre esse tema, tá? Se você quiser, você pode comprar para poder se aprofundar, tá bom? Vou deixar o meu link. Não se esqueça de ir lá na bio do meu Instagram, e se inscrever no canal do YouTube, tá bom? E também de me seguir nas redes sociais. Então, eu quero abençoar o seu dia, aonde você estiver agora, se você estiver no seu trabalho, no caminho para o seu trabalho. Eu quero declarar um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de conhecimento. Eu quero declarar sobre a sua vida paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar sobre a sua casa e sobre a sua família conhecimento de Deus chegando para esse tempo. Coisas que têm se levantado diante de você obtendo vitória, e assim como Davi, que estava diante de Golias, não temeu Golias porque Deus estava com ele, e que a sua confiança esteja no Senhor. A sua confiança esteja no Senhor. Tudo aquilo que se tornou impossível é uma oportunidade para a manifestação de um milagre. Então, se tem impossibilidades, é o ambiente onde Deus ama aparecer e ama resolver. Então, se está impossível, você pode ter certeza que o Senhor está com você. Então, um beijo no coração. Tenha uma excelente semana e a gente se encontra no episódio 3. Então, você que está aí, se você quer me ajudar a divulgar isso, vamos tirar tira um print da sua tela, me marca nas redes sociais, espalha esses ensinamentos para o máximo de pessoas. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus alcance o máximo de números de pessoas, e que essa palavra, que esses fundamentos doutrinários seja uma prática da nossa vida, tá bom? Beijo no coração, eu amo cada um de vocês, muito obrigado todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho dessa transmissão ao vivo, e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.